Boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais uma live do Eric Carminati. Meu nome é Paulo Venturim. Meu nome é Eric Carminati, sou coaching, sou administrador de empresas. É um grande prazer estar aqui com você, Paulo, e com vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto bem novo aqui para a página do Eric nessa live. Parece até piada repetida, mas de vídeo motivacional a para-choque de caminhão. Eric, o que é positividade? É só uma frase? É um estilo de vida? É uma forma de pensar as suas atitudes? O que é essa positividade? Paulo, muito recentemente que eu falo, no ano 2000, o Martin Seligman, ele lançou a psicologia positiva. A positividade nada mais é do que você desenvolver em você com o auxílio de algumas técnicas, pontos positivos. A psicologia tradicional, ela tratava sempre dos traumas, ainda trata muito, né? Claro que tem a sua importância, a gente precisa curar os nossos traumas, as nossas fobias, as dificuldades, os problemas, enfim. A gente precisa tratar isso também. Mas aí se descobriu, através de estudos, que quando você começa a colocar no lugar, a substituir os traumas, Augusto Cury trata isso como janelas killers, né? Que são as janelas traumáticas da nossa memória, do nosso subconsciente. Quando você começa a substituir essas janelas killers por janelas lights, que são janelas positivas, você consegue ter um resultado muito melhor, muito mais apoiado na vida, no que a vida tem de bom, né? E aí, até para te dar um exemplo bem bacana, você já assistiu aquele filme Monstros S.A.? Sim. É um filme infantil, né? Sim. Mas lá, os monstros tem uma fábrica de energia lá do mundo deles, e aí eles conseguem, a fonte de energia deles é o grito das crianças, o medo que eles causam nas crianças. Uhum. Aí eles pegam as portas dos armários, entram no quarto das crianças à noite e assustam elas, e através do grito eles recarregam os tubos lá de energia. Depois, no finalzinho do filme, eles descobrem que a positividade, ou seja, o sorriso das crianças, a felicidade, a alegria, recarregam 10 vezes mais, 100 vezes mais do que o medo, do que o susto. E eles descobrem isso por acaso lá durante a trama do filme e tal. Então, assim, aquilo lá nada mais é do que a verdade, né? É o que se tem estudado, é o que se tem tido de mais recente na área da psicologia. Então a positividade nada mais é do que você potencializar aquilo que você tem de bom, as boas ferramentas, os bons pensamentos, os bons sentimentos, e saber usufruir do que Deus nos deu, do que o universo nos proporciona de bom, né? A natureza, as pessoas, né? Esse contato, essa divisão de experiências, essa troca que existe. E aí isso é a positividade. Isso faz parte da positividade. Certo. Eric, assim, o caminho para essa positividade, ele passa necessariamente por uma religiosidade ou é algo assim que pode ser trilhado em paralelo ou à parte, separado? Paulo, em 2008 eu fiz um processo chamado processo de quadrinidade, que é no Instituto Hoffman, em São Paulo. Uhum. Lá, eu acho bacana isso, porque lá eles trabalham a espiritualidade. Mas aí lá na minha turma, por exemplo, tinha pessoas que se consideravam ateus, tinham pessoas que se consideravam católicos, outros se consideravam protestantes. Sim. Né? Se eu não me engano, tinha até um espírita junto. E assim, na verdade... Bem plural. Bem plural. Então assim, eles tratavam, inclusive para ter esse cuidado, porque era um trabalho muito intenso, trabalho psicológico muito intenso, eles tinham esse cuidado de trabalhar a espiritualidade sem pensar em religiosidade. Certo. Que a gente entende que é algo diferente, né? O que une as religiões? A espiritualidade, né? Deus, um ser supremo que tem um poder universal.
E aí, o que diferencia a religiosidade, as religiões? As doutrinas. Então, cada um estipula uma maneira de chegar até Deus, uma maneira de interpretar a palavra, o comportamento, né? O comportamento social entre eles. O que diferencia é isso. Ou seja, de verdade mesmo, o que diferencia somos nós. Nós é que traçamos essa diferença. Né? De verdade mesmo, nós somos todos irmãos, né? Podemos dizer assim, somos todos uma família universal. Então, assim, a positividade, ela não trata isso de maneira particular, certo? A religiosidade. Agora, a espiritualidade, claro que sim. Porque nós somos, aí eu também aprendi isso lá no Hoffman, que eu acho uma interpretação fantástica, que nós somos formados por 4 corpos, por 4 organismos, digamos assim, né? É o espiritual, o emocional. Aí olha só, o espiritual é o que representa Deus, o que representa o poder universal. O emocional é o que representa a nossa criança interior. Eu não sei se você já observou, quando você está próximo de uma criança e você diz um não para ela na hora fica com raiva, fica chateada, sai de perto, ou às vezes chora, mas poucos minutos depois ela está no teu pé novamente. Ela está lá te amando, te idolatrando, né? Então, esse é o ciclo da criança, quando a gente começa a sentir as coisas, sentir as emoções. Né? Então, é o nosso ser emocional, que é a criança que existe dentro da gente. Muitas pessoas já falaram isso, né? Que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade, a mudança de humor. Então, a criança que existe dentro da gente. Aí existe o ser racional, que aí a gente começa a ter razão, a tratar sobre a razão, a entender a razão, lá na pré-adolescência, quando inicia a puberdade. E a partir dali a gente começa a racionalizar os sentimentos, as coisas, o que acontece, né? É claro que ainda é muito novo, a gente tem aquela confusão, né? Um pré-adolescente é sempre complicado, é sempre difícil de lidar e tudo mais. É justamente por isso, é um momento de transição. É quando ele começa a racionalizar aquilo que ele vê, que ele enxerga, que ele sente, que ele pensa. É a hora que começa a paixãozinha, o amor. E aí até ele conseguir equilibrar isso e colocar tudo bonitinho, organizadinho, leva um tempinho. E depois a gente tem o nosso corpo físico, que é o corpo físico. A carne. A carne. Matéria. A matéria, exatamente. Então, assim, que é habitado pelos outros 3. Então, o corpo físico, aí a gente fala que é a somatização dos problemas, das dificuldades, que causam as dores e algumas doenças psicossomáticas. Então, assim, nós somos formados por esses 4 seres. E o que acontece é que durante a transição a gente não sabe caminhar junto com eles. A gente acaba brigando, batendo, discutindo, porque um não entende o outro, e nós não somos treinados a entender isso, a compreender, a passar por essa transição. Algumas pessoas conseguem passar muito bem, né? São pessoas muito bem resolvidas, que não sentem dificuldade em enfrentar os problemas no dia a dia. Porém, algumas pessoas que não receberam a devida atenção e não conseguem ter essa autossuficiência, acabaram criando os traumas, as dificuldades, né? A gente costuma dizer que os nossos pais, eles foram culpados, mas não têm culpa. Por quê? Eles foram culpados porque a responsabilidade era deles. Porém, eles não têm culpa porque eles fizeram o melhor. Não foi de propósito. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles fizeram aquilo que eles aprenderam. Né? E aí, cabe a nós, após a compreensão, aí quem vai ter filho ainda, né? Eu vou ter filho, ainda sou candidato. Cabe a nós saber conduzir isso dentro da gente e conduzir isso com os aspirantes à vida, né? Que são aqueles que ainda dependem da gente ou que irão depender da gente. E essa compreensão, e você falou sobre espiritualidade, essa compreensão toda tem tudo a ver com esse poder universal, porque a gente tem que estar em sintonia com isso. Né? A gente tem que aprender a recarregar as energias, não só no celular, na televisão. A gente também precisa se conectar
com o que a natureza nos oferece. Isso é extremamente importante. E só quem já viveu essa experiência que entende o que eu estou querendo dizer com isso, né? Mas é extremamente importante você procurar pisar na terra. E pegando assim esse gancho, Eric, que você falou, não é só recarregar o celular, não é só questão de assistir televisão. Como é que se encaixa essa visão do positivismo no nosso cotidiano, onde a gente vê as pessoas sofrendo cada vez mais de uma ansiedade que a gente imagina que é meio que um descompasso entre máquina e vida real, entendeu? Entre mundo virtual e vida real. Como é que esse pensamento se encaixa dentro dessa realidade onde as pessoas estão cada vez mais integradas com o smartphone, com redes sociais, com uma realidade que não é exatamente aquela palpável? O que acontece, Paulo? Isso é um fenômeno que aí desde a Revolução Industrial, aliás, desde sempre isso aconteceu, mas assim, a gente tem o histórico da Revolução Industrial para cá, que o desenvolvimento das tecnologias foi muito maior do que o desenvolvimento moral, intelectual e humano. E aí hoje nós chegamos num ápice da tecnologia. É claro que ainda tem muito para desenvolver, mas nós chegamos num ápice da tecnologia onde as pessoas estão percebendo a necessidade de voltar a olhar para o humano, para o lado humano, que é esse de ter as emoções, de sentir as emoções com outras pessoas, né? Porque a gente acostumou muito a ficar aqui no smartphone e lá tudo é lindo. Ou é tudo lindo, ou é tudo muito ruim. Então, por exemplo, noticiário. O que tem no noticiário? É futebol, são notícia ruim, corrupção, assassinato, corrupção, estupro, violência, desastre. E aí, olha só como nós somos bombardeados, né? Nós somos bombardeados todos os dias com essas informações. Ou então, a gente entra no Facebook, nas redes sociais e começa a ver a vida perfeita do outro. Porque o outro, obviamente, vai tirar foto daquilo que está muito bom naquele momento. Né? Poxa, eu consegui ir para os Estados Unidos, fazer uma viagem dos sonhos. Legal, naquele momento está perfeito para mim. E quando eu volto para a minha realidade? E muitas vezes eu não transmito isso para aquelas pessoas. E aí começa a existir aquela inveja, aquele ciúme. São sentimentos que a gente vai cultivando mesmo sem querer, sem a intenção. Né? Mas, poxa, que vontade de estar lá na Disney, não sei aonde. Então, assim, esses sentimentos aí começam a tomar conta do nosso ser. Né? E aí o lado humano vai ficando de lado. Porque aí a gente começa por outro lado também, e aí não são todas as pessoas, mas ou nós começamos a nos menosprezar por conta disso, a achar que eu não tenho capacidade de fazer aquela viagem, achar que eu não tenho o merecimento de fazer essa viagem, ou a gente começa a ter a ganância, né? A ganância de não, eu vou fazer o possível, o impossível, vou passar em cima de quem for para poder alcançar esse objetivo. E aí começam as doenças, né? E não só as doenças psicológicas, aí a gente começa a ter também o câncer, o diabetes e por aí vai, porque são as somatizações desses problemas, dessas dificuldades. Gente, eu não sou psicólogo, tá? Eu sou coach, mas assim, eu gosto de estudar, é uma área que eu gosto muito de estudar, de ler bastante, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito, né? O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, é um profissional fantástico e tem um trabalho maravilhoso para desenvolver com qualquer ser humano que queira voltar a ser humano, né? Ou que quer sair de uma dificuldade. E o coaching é quem vai potencializar isso. Então, o nosso trabalho é isso, é trazer para você a positividade, o resultado imediato, né? O psicólogo ele vai tratar algo mais profundo, mais lento, é um trabalho mais lento, que também tem resultados fantásticos, mas que exige um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de estudo, né? Já o coaching ele vai tratar isso de maneira mais dinâmica, mais rápida, com metas, com objetivos a curto prazo, né? E aí pegando assim, Eric, você de certa forma colocou num patamar ali onde
A positividade, ela pode ser igual ao resultado dentro de um trabalho de coaching. O resultado vem, claro, só quando você enxerga primeiro o problema. Você faz uma autoanálise e consegue se enxergar numa situação que te incomoda. E aí eu te pergunto, tem como uma pessoa avaliar se ela quantificar o quanto ela é positiva ou o quanto ela é negativa para entender assim, não, pô, peraí, eu sou uma pessoa positiva, eu tô no caminho certo, ou assim, eu sou negativo demais. Como é que uma pessoa consegue entender isso? Como é que ela consegue trazer para o dia a dia dela e, não, peraí, eu tenho alguma coisa errada? Paulo, o coach, ele trabalha, assim como a psicologia também, mas eu vou falar mais especificamente do coaching. O coaching, ele trabalha, ele tenta tirar de você, na verdade ele não quer tirar de você, né? Ele quer responder para você através de técnicas que são cientificamente comprovadas, o que você tem de ponto de melhoria, por exemplo. Eu não gosto de falar defeito, certo? Eu aprendi isso no meu curso na Sociedade Brasileira de Coaching, quando eu fiz o Personal e Professional Coaching, e lá eles falam isso, são pontos de melhoria, tá? Nós não temos, aí já tirando a negatividade do cenário, né? E aí faz parte da técnica, claro, óbvio. Sim. Isso. Mas lá a gente trabalha justamente a gente procura concentrar os nossos esforços naquilo que você tem de positivo. Porém, durante o processo, no início do processo, a gente sempre vai tratar aquilo que você tem dificuldade, óbvio. A gente precisa saber qual é o problema, como você mesmo disse, a gente tem que identificar qual é a sua dificuldade, tá? Mas aí a gente trata muito pouco. Vou te dar só um exemplo. Em uma das ferramentas, a gente pergunta para o coach, me diga quatro situações ou 4 defeitos que você vê em você. Aí você fala 4. Aí quando a gente vai para as virtudes, a gente pede 20, 30, 40, entende? Porque é isso que a gente quer potencializar. Sim. E a gente entende também, durante o processo isso fica bem mais claro, a gente entende que o ponto negativo, ele acaba sendo absorvido pelos positivos. Então eles acabam deixando de existir ou ficam muito apagadinhos ali na tua vida. Entendi. Certo? Porque a gente potencializa o que você tem de positivo, o que você tem de bom, o que você tem de ferramenta. A gente só te mostra esse caminho. A gente te leva a essa consciência. E é esse o objetivo do coaching, é quando você tem consciência do que você é, do que você quer ser e onde você quer chegar. Sim. Inclusive, uma das ferramentas é traçar objetivos, metas e te levar para lá. Certo? É claro, certo. O coaching, ele é uma ferramenta, ele é um treinamento. E depende muito de quem está sendo treinado, né? Do cliente. Ele tem que ser nosso parceiro, porque o principal objetivo é que ele alcance os resultados dele. Eu não posso pegar pela mão, Paulo, bora, eu vou te levar. Não tem como. Quem dera se tivesse, né? Quem dera se tivesse, eu conseguiria 100% dos resultados, seria maravilhoso. Mas o coach, ele precisa realmente acreditar que aquilo vai mudar a vida dele, vai potencializar. É num sentido que às vezes o resultado tem grande valor, mas o percurso também, né? O caminho até lá tem um valor tão grande quanto o chegar lá, né? Exatamente. Inclusive, aí é um clichêzinho que dizem, né? Que o sucesso você alcança durante o percurso, né? O final do percurso, ele está dizendo assim, opa, tem que começar de novo. Porque quando você chega lá, você já tem outros objetivos, você tem outras metas. Nós somos dinâmicos, o mundo é dinâmico, a tecnologia, todo o desenvolvimento é dinâmico porque nós humanos somos dinâmicos, nós somos totalmente adaptáveis. É claro que existem algumas pessoas que, né, tentam não ser, sim, tentam ali ficar um pouquinho, mas isso aí vai variar de cada um. A gente também não pode exigir que todos sejam iguais, nós somos seres completamente diferentes uns dos outros. Podemos ser semelhantes,
mas nós somos diferentes. Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu momento. Tem pessoas que tiveram sucesso aos 19, tem pessoas que tiveram sucesso aos 80. E aí o que é importante é você absorver os ensinamentos do caminho. É o que você aprendeu para chegar lá. Sim. Né? E essa história é que vai fazer você grande. É isso, é esse movimento, é essa caminhada, é o tropeçar, é o cair, é o se levantar, é o pedir ajuda, é o ajudar. É isso que vai te levar para frente. E aí, se a gente observar aquelas pessoas que são vitoriosas, que se dizem felizes, por que eu digo que se dizem felizes? Que essa interpretação de felicidade é de cada um, né? Então eu posso chegar a um ponto que eu tô feliz, tô pleno. E aí você pode olhar para mim e falar assim, cara, eu acho que esse cara não é feliz, né? Então esse julgamento cabe a cada indivíduo fazer de si mesmo, né? Mas assim, então assim, cada um tem um ponto, cada um tem um percurso, cada um tem um momento. E isso que é fantástico. E o mais fantástico é que a gente tem a possibilidade de fazer essa troca, de conhecer um ou outro, de auxiliar, de ajudar, de ser ajudado. E isso é que é fantástico. Eric, uma pergunta muito séria. Vídeo motivacional funciona? Paulo, olha, tudo funciona, cara. Agora depende da pessoa que está recebendo. Sim. Né? Se eu falar assim, Paulo, eu te amo. Nós, só para vocês entenderem, gente, o Paulo, eu conheço ele há 25 anos, né? Então, tem essa liberdade com ele. Mas assim, se eu posso chegar e falar assim, Paulo, eu te amo. Você que me conhece há 25 anos, você vai entender do que eu tô falando, desse amor. Mas se tiver uma terceira pessoa na sala que não conhece a nossa história de amizade, essa pessoa pode interpretar de outra maneira, né? Ela não sabe que tipo de amor é esse. Então, assim, da mesma forma, é aquilo que você busca, é o conhecimento que você busca. Existem pessoas que têm capacidade de ler um livro de autoajuda, por exemplo. O que é uma autoajuda? Só para você entender. Autoajuda é uma experiência que o escritor teve na vida dele, ele viveu aquilo, ele procurou soluções, ferramentas, técnicas, conseguiu sucesso com aquilo, aí ele pega e transmite para as pessoas, ele quer dividir isso com as pessoas. Sim. Então isso aí pode ser um livro de autoajuda. Algumas pessoas, e hoje em dia está na moda, fazem treinamentos, né? Então assim, existem pessoas que devoram livros e livros de autoajuda, devoram um livro de autoajuda e conseguem se virar. São pessoas autossuficientes. Ela consegue compreender aquela técnica, ela se enxerga, se enquadra naquilo e ela tem a capacidade, a autossuficiência, de fazer cumprir aquelas técnicas. De falar assim, o cara que foi lá, leu Quem Roubou Meu Queijo e mudou de vida. E mudou de vida. E existe? Claro que sim. Claro que existem pessoas assim. Existem pessoas que começaram do nada, do zero, que às vezes não tiveram a oportunidade nem de estudar. E conseguiram atingir um resultado fantástico em suas vidas, né? Então são pessoas muito autossuficientes. Mas isso aí menospreza ou despreza aquelas pessoas que não são? Não. A diferença é que às vezes a minha capacidade para autossuficiência não é bem desenvolvida. Eu posso não ser muito seguro de mim, do que eu quero, de onde eu quero chegar, né? Então, para mim vai ser mais difícil pegar livros e livros de autoajuda e conseguir me virar. Sim. Certo? Vídeos motivacionais, a mesma coisa, que é no mesmo sentido, tá? Mas assim, hoje a gente tem desenvolvido várias técnicas e temos vários profissionais aí no mercado, de diversas profissões, e inclusive é uma notícia boa, né? A Sociedade Brasileira de Coaching, assim como a Associação de Coaches, a Associação Nacional de Coaches, estão aí tentando angariar e conseguir que o coach seja uma profissão. E isso é fantástico, né? E é uma boa notícia. Aí, coaches, isso aí vai ser ótimo pra gente. Então, assim... Até para separar um pouco, né? Porque hoje tem coach de tudo na internet. Você abrir
tem coach de sonho bom, tem coach de absurdos. Eu tenho um colega aqui na agência que o tempo todo tá me mandando uma charge, um memezinho novo de um coaching absurdo, coaching para ser vampiro comendo polenta. Eu já vi de tudo, assim, é uma banalização geral mesmo, né? Exatamente. Então isso aí, inclusive ano passado, se eu não me engano, teve uma novela que deu uma bagunçada nesse cenário, sabe? Mas assim, por que é importante isso? Eu quis deixar essa mensagem da profissionalização do coaching, é justamente isso. É conseguir otimizar, é conseguir dizer assim, ó, galera, vocês precisam seguir algumas regras, algumas regras éticas, morais, né? Então precisa seguir isso aí. E o que é importante nas profissões é isso, é você ter aquele juramento ético, porque assim como o coaching, todo mundo é coaching hoje em dia, né? Mas realmente o que você faz, a sua técnica, aquilo que você usa, é algo que é comprovado? É científico? Dá resultado realmente? Ou às vezes você, mesmo com a boa intenção, eu não estou dizendo que as pessoas vão agir de má fé, mas mesmo com boa intenção, às vezes ao invés de ajudar, você acaba frustrando o teu coach. É por isso que hoje eu particularmente utilizo uma técnica que eu acredito muito, que ela é fantástica, que ela tem resultados, ela tem números de resultados. A gente vê nas pessoas quando finaliza, quando elas falam do resultado que elas tiveram na vida, e depois de algum tempo a gente volta a entrar em contato e vê que elas ainda conseguem seguir aquele caminho, utilizar aquelas técnicas para a vida dela. Então isso realmente potencializa, isso realmente dá resultado, né? E é um cuidado que a gente tem que ter, viu, galera? Vamos ficar atento aí. Então, Paulo, eu me perdi um pouquinho. Você tinha me feito uma pergunta da autoajuda, tá? Desculpa. Da autoajuda. Desculpa, gente. Voltando para o eixo da conversa. Mas então, assim, o que eu quero te falar é isso. Nós temos todas as possibilidades. Às vezes a gente só precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Às vezes a gente precisa eu, por exemplo, como coaching, eu posso identificar que o meu coach precisa ir com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque ele está com uma forte depressão. Eu posso identificar isso. E aí eu tenho a obrigação como profissional de encaminhar ele, certo? Eu não faço receita, eu não posso receitar um remédio e tal, não, isso não. Mas eu posso falar assim, olha, cara, vamos procurar uma ajuda, você precisa de algo mais profundo, algo mais sério. E isso é super indicado, inclusive é falado várias vezes durante o nosso treinamento, porque é uma coisa muito séria. Você trabalha com as pessoas, você trabalha com as emoções das pessoas, com a positividade. E aí quando você não consegue fazer isso, você frustra as pessoas. Para você ter uma ideia, é recomendado que quando você identifica que o coach não está se dedicando ao processo, a ter os resultados, é indicado que você interrompa o treinamento. Que você diga para ele, olha, vamos dar um tempinho, você precisa buscar ainda algumas coisas que dentro de você que ainda estão ali acoitadas, né, escondidas ali, porque é muito sério. Se você não souber identificar isso, você vai frustrar o cara, e aí você frustra ele não vai mais te procurar, ou procurar nenhum outro treinamento ou tratamento. E aí você perdeu aquela pessoa. E não pelo perder porque ele está me pagando uma sessão ou isso ou aquilo, não. É porque ele simplesmente vai acabar se deixando levar. E aí quando você permite isso, você acaba deixando de cumprir a sua missão, que é realmente trazer as pessoas para a vida. Às vezes pessoas que estão ali desestimuladas, que estão desistindo, que não tem mais perspectiva ou perdem a esperança, né, porque não conseguem atingir um resultado. E aí existem várias situações que te fazem desistir no caminho, né? Às vezes a ansiedade, a falta de concentração, a falta de foco, e a gente traz isso. Através das técnicas a gente traz isso para a pessoa, para que ela volte para o eixo dela,
para que ela consiga perceber o quanto de positividade que ela tem, o quanto de coisas, de oportunidades que ela tem e o caminho fantástico que ela tem para trilhar. Mas aí ela precisa entender, ela precisa enxergar, ter consciência disso. E aí a conscientização é muitas vezes um desafio. É um desafio. É um desafio, depende muito da pessoa, obviamente. Eu tive o prazer de ter uma coach, eu até estou terminando o processo com ela agora, que ela é uma pessoa fantástica. Todos são fantásticos, mas ela era super consciente do que ela queria, os objetivos da vida dela, o que ela precisava, mas estava tudo parado. Então ela tinha assim, comigo ela falou uns 5 processos, uns 5 projetos na vida dela, projetos pessoais e profissionais. Estavam todos parados. Com a segunda sessão de coaching ela já colocou 2 para rodar. Muito bom. Então assim, mas isso porque ela já tinha consciência. Algumas pessoas levam um pouquinho mais de tempo, porque a gente precisa trazer a consciência primeiro, e aí depois a gente realmente consegue aplicar a técnica. Mas é fantástico. E aí, né, sem desmerecer a autoajuda, os vídeos motivacionais. Sim. Eu gosto muito dos vídeos motivacionais em alguns momentos da minha vida. Às vezes dá aquele desânimozinho, você não dorme bem, acorda meio com uma dorzinha na lombar. E aí você assiste a algo assim que transforma o teu dia, né? Então são palavras que muitas vezes a gente precisa escutar, palavras de ânimo, de motivação mesmo. E então assim, eu não desmereço de forma nenhuma essas ferramentinhas, são pequenas ferramentas que a gente tem que usar, deve usar. Eu acho fantástico, cada um usa aquilo que lhe convém, né? Mas claro, gente, com responsabilidade, vamos observar bem o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo. Não, ótimo. Então assim, já caminhando para o fim, Eric, pela tua descrição é um processo amplo, mas que também é profundo. A pessoa ganha bastante, mas assim, para quem vai começar, é um caminho simples a trilhar ou dá muito trabalho? Paulo, eu volto a bater naquela tecla, depende de cada indivíduo, certo? Tem indivíduo que é muito fácil? Tem indivíduo que é muito fácil, aquele que tem consciência. Você só vai falar para ele assim... Mas se ele tem um problema, certo? Ele só chega ao caminho para se preocupar com a positividade porque ele tem um problema. Será que esse fácil dele não é meio relativo? Olha, quando a gente está fora do carrossel, a gente tem uma visão muito melhor de quem está lá rodando, né? Dos cavalinhos, vamos dizer assim. Então, assim, porque justamente você tem uma visão mais ampla. Você consegue ver, quem está de fora consegue perceber nas palavras, na postura, no posicionamento, consegue perceber a dificuldade da pessoa. E nós somos muito, por essência mesmo, nós somos muito egocêntricos e orgulhosos. Nós, seres humanos. E esse orgulho, esse egocentrismo muitas vezes nos impede de enxergar isso. Ah, mas eu sou humilde, eu não sou orgulhoso, eu não sou egocêntrico. Ninguém é, justamente porque não tem a consciência. Uhum. Mas todos nós temos um pouquinho disso. Sim. Todos nós temos um pouquinho de orgulho. Então, assim, a gente começa a levar a pessoa para ela entender isso. Para ela entender o que ela está deixando de enxergar. Tá? Então eu tive um coach que eu usei uma técnica, eu tive que adequar a técnica, porque ele sabia todas as ferramentas que eu usava, todas as que eu propunha para ele sabia, ele conhecia. Aí eu falei assim, poxa, se ele conhece e tal, não vai ter o mesmo dinamismo. Então eu fui trabalhando de outra forma, eu fui escutando ele, o que ele falava, e nas 3 primeiras sessões ele reclamava, criticava o outro, e no final, nas 3 últimas sessões, ele já começou a entender que a postura dele é que causava o comportamento que ele desaprovava do outro. Era a forma com que ele se comunicava. É claro que o outro tinha a parcelinha lá de responsabilidade, óbvio, é um relacionamento, né? Relacionamento já está intrínseco ali que são mais de uma pessoa.
Mas assim, ele percebeu que boa parte da responsabilidade era a postura dele, a forma com que ele se comunicava com a pessoa. Então assim, para você entender que ele tinha tudo, as ferramentas, o conhecimento, consciência, mas ele não conseguia resolver o problema. Ele tinha um problema, a dificuldade de relacionamento com o sócio dele, que era amigo também, que era parceiro também, que era companheiro também, mas eles tinham dificuldade, e aquilo ali estava destruindo a amizade, os negócios, estava acabando com tudo isso, a cumplicidade, né, o companheirismo. E quando a gente, é fantástico quando no dia, eu até adaptando, às vezes eu fico lembrando, né, a gente fazendo caminhada, cara, numa praça que tem aqui na cidade, a gente fazendo caminhada, e aí eu fiz 2 perguntinhas para ele, que ele parou, olhou pro nada, pensou, ele falou assim, então quer dizer que o problema é comigo? Aí eu falei para ele, não, o problema não é com você, a solução está em você. Ó a positividade aí. Porque se eu falo que se eu afirmo que o problema é ele, isso pode frustrar ele. Pode dizer assim, poxa, eu que estou acabando com a minha vida. Aí sabe aquela frustração, aquele momento assim de desânimo, de desespero? E não é esse o objetivo. Sim. Eu falei assim, Paulo, falei com ele, né? A solução está em você. Basta você reformular a forma que você se comunica, que você compartilha o seu conhecimento, a forma com que você cobra as obrigações do teu sócio. E a partir dali, tudo começou a ser diferente no relacionamento deles. A empresa está fantástica. E aí agora, é claro, então isso é um processo infinito, eu vou fazer uma vez e aí está tudo bem. Não, porque a gente cai no automático de novo. Por mais que a gente utilize a técnica, e ele aprendeu essa técnica em muitas áreas da vida dele, inclusive na profissional, que era a maior dificuldade, mas hoje ele já tem novos desafios. E esse dinamismo da vida, esses novos desafios, já estão começando a cobrar dele de novo. Ei, vamos fazer um coachzinho novamente? Então vamos voltar ali, recapitular as técnicas, o que a gente pode fazer aqui, né? Assim como os sócios também passaram pelas técnicas, né? Então assim, não é infinito. Vou fazer uma vez e para a vida toda. Para algumas pessoas pode ser muito potencializador e levar muito tempo para eles retornarem. Mas Sim. Sempre vai haver alguma coisa que você precisa rever. Aquela historinha do carrossel, você que está dentro do carrossel. Aí quando você chama o coach, ele fica lá de fora olhando o movimento e vendo vendo o cenário, vendo quem são os atores e vendo quais são as suas dificuldades. Porque é muito importante, Paulo, a gente começar, assim como a gente precisa ver o que há de bom, a gente precisa também começar a se olhar mais. E é aquela historinha que a gente volta da tecnologia. A gente olha muito o outro e esquece de se olhar, esquece de se ver, de falar assim, ei, peraí, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí é aquela questão que é um negócio que o Augusto Cury usa também, na Academia de Gestão da Emoção, que ele fala assim, você tem que primeiro criticar, duvidar, criticar e decidir mudar. Então você duvida do porquê que eu estou assim, por que eu me sinto assim, por que eu estou tendo essa dificuldade ou essa vontade de gritar, de quebrar a porta ou qualquer coisa assim. Então primeiro você duvida, depois você vai criticar, peraí, isso está errado, não é assim que eu sou, eu não quero ser assim, eu sou diferente disso, eu quero mais para mim. E aí depois você decide, eu vou fazer. Aí você começa a decidir o que você vai fazer a partir dali. É uma técnica que ele ensina, que é para você conseguir contornar os conflitos assim, meio que imediato, sabe, na hora. E aí você consegue se sair muito bem daquilo. Poxa, por que eu vou chutar o balde aqui agora? Eu tenho motivos para isso realmente? Eu sou assim? Será que essa pessoa está preparada para ter esse enfrentamento comigo? E eu preciso aceitar isso? Né? Então, realmente,
é uma análise que você faz. Aí você pode me perguntar assim, mas como que na hora da raiva? Mas existe também, a gente precisa treinar, a gente precisa aprender a nos conter, né? É um treinamento diário, isso é todo dia. Eu tenho que decidir e todos os dias eu tenho que, eu não gosto de falar lutar, né? Mas eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que tratar isso. Hashtag olhe a si mesmo, hashtag positividade. Então, a gente encerra por hoje, foi um papo muito bom. Toda sexta-feira a gente vai ter uma conversa como essa com o Eric vai trazer essas informações, trazer essas dicas, trazer essas reflexões sobre positividade, sobre coach, sobre melhoria pessoal. E a gente vai estar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, mande pra gente, a gente vai responder nessas conversas, nesses bate-papos. E um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, com o Paulo. Obrigado, Paulo, pela companhia e até a próxima. Valeu, curte aí.